transformar essas formas importadas, que não nos serviam como roupa emprestada que eram, em instrumentos de afirmação nacional. Tem chat hoje? A dúvida o que pessoal nós manda tivemos bastante. foi a dúvida que o seu colega suscitou sobre a sucessão presidencial. Ah, sim. O seu colega introduziu a ideia que, assim como nós estamos fadados a ter um determinado tipo de propriedade, como ele disse, estamos fadados também a ter uma eleição em que as cartas já estão marcadas. Ou é Lula ou é Tarcísio. Essa foi a sua tese. Vamos ver se o país é capaz de Não, mas tem outros. Tem Zema, né? Tem Zema que pode vir aí. Mas será que o mercado vai deixar, né? Acho que o pessoal já tá dado mesmo. Você acha que isso está comandado, a eleição presidencial? As cartas na mesa, como o senhor falou, isso está comandado pelo mercado? Não pode ser alguém... Não está comandado pelo mercado. Felizmente, por mais poder que os financistas brasileiros têm, ele não tem o poder de eleger o presidente da República. Mas de escolher quem vai disputar. O presidente da República é eleito pelo povão no Brasil, dentro da nossa República plebiscitária. Não é eleito ainda pelos financistas, por mais que eles gostariam de elegê-lo. Então, o povo brasileiro talvez seja capaz de aprontar uma surpresa. Tomara. Espero. Mas aqui, por exemplo, no Brasil, ainda a gente vê uma eleição presidencial, às vezes 3 pessoas com potencial de pelo menos chegar no segundo turno e talvez ganhar. Nos Estados Unidos, a gente sempre vê só 2 figuras, né? Claro que você tem prévias e tal. O senhor acha que o povo tem mais liberdade de escolha nos Estados Unidos ou aqui, o senhor que morou muito tempo lá? Não, o sistema partidário lá é muito convergente, mas há terceiras candidaturas nos Estados Unidos, só que elas não prosperam. Mas na eleição mesma, que acabou recentemente na eleição de Trump, houve vários terceiros candidatos. Inclusive um amigo meu, Cornel West. Mas ele acaba não chegando, assim, pelo menos Não, para fora... não chega. Sim. Não chega no sentido que ele recebe poucos votos. Sim. Mas o sistema permite terceiras candidaturas. Mas o sistema lá, o senhor acha que não cria mais restrição de opções do que aqui no Brasil? Claro, porque os partidos são uniformes e convergentes e a política americana no último meio século não tem gerado alternativas para o povo americano. Por isso mesmo que o povo americano está frustrado com a esterilidade da política. E a eleição de Donald Trump foi, entre outras coisas, uma reação dessa maioria popular à pobreza das alternativas que lhe era fornecido pelo sistema eleitoral. Há anos, aliás, né? Você tem essa pobreza de alternativas. Anos. Isso é reclamado, inclusive, lá, inclusive em mídias, em programas de humor, etc. Sim. Na verdade, há décadas, né? Claro. Só mais uma questão. Para o Brasil, o senhor acha que é importante a gente ter uma identidade nacional, que o povo se reconheça todo como um único? Claro. O Brasil não começou como uma nação. Começou como um acampamento. Em que as pessoas tinham uma relação predatória com a natureza. Na grande maioria dos países, a ideia da nação é um projeto das elites. E esse projeto é avançado por meio das guerras. As elites, as guerras, formam a ideia da nação. No Brasil, excepcionalmente, a meu ver, o Brasil é uma nação e deixou de ser um acampamento pelo desejo do povo brasileiro. Misteriosamente, é o povo brasileiro que quis transformar o Brasil numa nação. Não foram as elites. Insisto, no Brasil, a ideia da nação não é uma construção das elites, movida pelas guerras. A ideia da nação é uma invenção do povo brasileiro. Mas o que seria necessário hoje para criar uma identificação pro brasileiro? Há uma identificação nacional no Brasil. Não, pro brasileiro se identificar como um único povo, que ele não se identifica como um único povo. O povo do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele não se identifica, via de regra, com o povo do Nordeste.
Não, há uma ideia nacional. Eu discordo do senhor. Há uma identificação nacional no Brasil. O povo brasileiro tem a ideia de que o Brasil é uma nação, apesar das diferenças regionais, é uma nação. Do Acre ao Rio Grande do Sul, o Brasil é uma nação, porque o povo brasileiro escolheu ser nação. E o que o senhor acha que caracterizou essa diferença dos outros países? De aqui ter sido uma escolha popular e não imposta por elites? Porque todas são estruturas de classes, em todas as guerras, o Brasil, excepcionalmente, é sem guerras. A nossa última verdadeira guerra foi a Guerra do Paraguai. E na Guerra do Paraguai, as elites não foram morrer e não mandaram seus filhos para morrer. Não há o pacto de sangue que selou a ideia nacional na grande maioria dos países. O sacrifício último da vida, isso não houve. Mas o povo brasileiro tem a ideia da natureza singular do Brasil e se comprometeu com a ideia nacional. Se me perguntar por que fez isso, é difícil responder essa pergunta. As teorias dadas como é porque a coroa portuguesa manteve a unidade da colônia, ou é porque há uma cultura popular e de mídia compartilhada pelo povo brasileiro, me parecem insuficientes para explicar o resultado. O resultado transcende todos esses elementos. E daí o significado. Então, eu acho que esse é um dos elementos que me dá muita esperança sobre o Brasil. E porque o povo brasileiro escolheu ser uma nação, em vez de ter a ideia da nação imposta a ele, inclusive pelas guerras e além de ser pelas elites, nós podemos imaginar um futuro em que nós nos reinventemos nesse espaço nacional. Para isso é preciso que cada brasileiro se identifique com a nação. Não só que o povo brasileiro afirme a ideia da nação, mas que nós aceitemos essa ideia do vínculo singular que cada um de nós tem com o país. Mas o fato de não termos guerra não prejudica isso? Porque quer ou não... Claro que prejudica. Você ter um inimigo externo ajuda a identificação. Não é só o inimigo externo, é porque é o sacrifício. É que a ideia da nação, na grande maioria dos países, está associada à ideia do sacrifício. E, sobretudo, o sacrifício último, que é a vida. E nós não tivemos isso. Mas, por outro lado, nós passamos por outra forma de identificação com o país, que não é o sacrifício, ou a guerra, ou a morte, mas é o amor. Nós associamos a ideia do Brasil com o compartilhamento do amor. Para cada brasileiro, a ideia do Brasil é também uma ideia de doçura. E é isso que é importante para mim. O casamento da ternura com a grandeza é o sonho essencial do brasileiro. E com base no referendo de 93, o senhor deve ter, se eu não me engano, 93, o senhor deve lembrar bem, eu até brinco que foi quando o Brasil se tornou um país legítimo, que o Brasil era ilegítimo até então, porque quando cai o Império, a gente entra na República, era para ter tido um voto popular, né? Pra gente escolher o sistema de governança. Sim, mas isso é secundário, né? O sistema de governo. O senhor acha que não faz diferença mudar para um parlamento? Não, essas formas de governo foram mudanças superficiais, prejudicadas sempre por conflitos, divergências dentro das elites. As ideologias públicas, como a ideologia republicana, foram todas importadas. Veio importada da França, importada dos Estados Unidos. A Constituição brasileira de 1991, é uma imitação do presidencialismo americano e do federalismo americano. Apesar de todo esse neocolonialismo mental, nós começamos a afirmar a identidade brasileira. E transformar essas formas importadas, que não nos serviam como roupa emprestada que eram,
em instrumentos de afirmação nacional. Perfeito. Então, o presidencialismo brasileiro, de que vamos ter uma amostra na eleição do ano passado, é um dos instrumentos que o povo brasileiro começou a inventar para dar a volta para cima, para dar uma reviravolta no poder, para dizer não aos insiders e abraçar os outsiders.